psicóloga, especialista em neuropsicologia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É diretora administrativa da ANASO, Associação Nacional dos Surdos Oralizados. A Daiane, ela vai fazer essa apresentação. Você tem 30 minutos de fala, Daiane. Seja bem-vinda. Eu vou pedir só que, inicialmente, por favor, você faça uma descrição sua, tá? Com suas características. E fique à vontade, a fala é sua. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pelo espaço. Eu vou me autodescrever, então, como uma mulher loira, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta e sou de pele clara. Acho que seria isso. Inicialmente, eu preciso, Thaís, que vocês só me liberem para que eu consiga apresentar a minha tela. Aí é com o pessoal da TI, Joelson, quem mais consegue ajudar aqui a senhora Daiane, por favor. Eu fiz a alteração, acho que foi. Foi, obrigada. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos sim. Bom, então a gente começou, né, brevemente com uma apresentação, né, do nosso tema na Reconecta, que seriam os surdos oralizados e usuários de tecnologias. É uma parceria, então, nosso agradecimento à PASSOD, que foi quem me convidou para participar do Reconecta, juntamente com a ANASO, que é uma associação que fazem parcerias também com a PASSOD e a AMADA, né, são instituições, somos associações de pais e amigos de surdos oralizados, né, e pessoas com outras deficiências. Obrigada também ao Ministério Público do Trabalho pela oportunidade e pelo espaço. Então, eu estou me apresentando de forma breve, né? Meu nome é Daiane, como a doutora Thaís mencionou, eu sou psicóloga, diretora administrativa da ANASO e mãe do Antônio, que é um menino de 11 anos com deficiência auditiva, surdo, oralizado e implantado coclear. A Associação dos Surdos e Outras Deficiências, né, de Pais e Amigos da PASSOD, foi fundada em 2013 e tem como o objetivo reivindicar melhores condições para todas as pessoas com deficiência e garantir a sua autonomia de vida e inclusão na sociedade. Atualmente, a presidente é a nossa querida Antônia Ludelini e o nosso vice-presidente, o José Carlos Siqueira. Em primeiro lugar, né, então, passando para a próxima imagem, temos uma imagem de uma orelha com uma mão, e a nossa mensagem inicial é que a gente ressalta sempre o respeito às escolhas de cada família em relação ao tipo de manejo, o tipo de tratamento e o acompanhamento da deficiência auditiva, e pedimos o mesmo. Eu vou começar, então, com uma introdução bem básica sobre o que significa surdez. Então, a surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos sons. Verifica-se a existência de vários tipos de pessoas com surdez, de acordo com diferentes graus de perda da audição. Atualmente, no Brasil, o diagnóstico inicial em recém-nascidos é realizado pelo teste da orelhinha, que é oferecido pelo SUS gratuitamente, né, em todos os hospitais. A princípio, a criança não sai da maternidade sem o teste da orelhinha, né. Posteriormente, isso, também temos avaliações auditivas,
fora questões de perda auditiva relacionada à idade, doenças ou algum outro acidente, entre outras questões ao longo da vida. A definição de deficiência auditiva e surdez. Deficiência auditiva consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar sons causada por malformações, podem ser causas genéticas, lesões na orelha ou na composição do aparelho auditivo. Já surdez é considerado surdo todo aquele que tem total ausência da audição, ou seja, que não ouve nada. E é considerado parcialmente surdo todo aquele que a capacidade de ouvir, apesar de deficiente, é funcional ou com ou sem próteses auditivas. Entre outros tipos de deficiência auditiva estão a condutiva, a mista e a neurosensorial e central. A escolha, né, de tecnologias auditivas é feita individualmente. Né? Então, quando é detectada a surdez, pensando, né, num indivíduo recém-nascido ou em indivíduos adultos, se a família e esses indivíduos optarem por alguma tecnologia auditiva, uma equipe multidisciplinar composta por otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, vão avaliar os níveis dessa surdez e indicar a tecnologia mais adequada para aquele indivíduo. Lembrando, né, que o SUS oferece esses aparelhos gratuitamente. Existem diversos centros auditivos do SUS no país. Né? Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente no Brasil, a maior parcela de surdos são oralizados, ou seja, eles não usam Libras, nem pertencem a nenhuma comunidade surda e não tem como língua materna primária o português, né? O que é, talvez não tenha-se muito conhecimento, né? O que significa surdos oralizados, usuários de tecnologia? Então, são os surdos que fazem uso de aparelhos auditivos ou implante coclear e são oralizados e não usam as Libras e nem pertencem a essa comunidade surda. O português é a língua materna primária, no caso. As tecnologias para a deficiência auditiva hoje no nosso país consistem no aparelho auditivo, né, de amplificação sonora, que é mais comumente chamado de AASE, né? Ele serve para perdas auditivas leves a severas, né? E aqui, se a gente puder fazer uma comparação para maior compreensão, comparado a uma deficiência visual, que o óculos seria suficiente, né? O aparelho auditivo ou a AASE na mesma linha de um óculos. Já o implante coclear, né, ele existe há 20 anos no Brasil e ele é indicado para indivíduos que não possuem ganhos com aparelhos auditivos. Né? Eles têm perda severa a profunda, e aí se a gente comparar a deficiência visual, fazendo uma analogia, seria como se o indivíduo fosse cego. Né? Lembrando mais uma vez que o SUS oferece esses aparelhos gratuitamente. Aqui eu coloquei foto de alguns aparelhos auditivos e implantes, né? Então aqui temos vários modelos, um aparelho auditivo branquinho com um begezinho que tem uma parte que fica externa e outra interna, de diversas cores e tamanhos. Tem um bem pequenininho que se coloca dentro da orelha e que tem, né, um ganho um pouco menor do que os externos, e aqui um pouquinho maior eu coloquei o aparelho do implante coclear, a parte externa, e defini quais são as partes desse aparelho coclear, que seria a bobina magnética, o microfone, os protetores, as luzes indicadoras, né, o botão de volume, unidade de processamento, botão de volume, tomada acessória, os ganchos de orelha e os números de série e módulo de recarga de bateria.
Para nós entendermos o funcionamento do implante coclear, então tem uma imagem de um crânio, como se nós estivéssemos podendo fazer a visualização interna da orelha, né, e todos os componentes que fazem parte do implante coclear. Então, se nós olharmos pela parte externa, temos a antena transmissora que envia sinais para o componente interno, temos um microfone que capta o som, né? O processador de fala, ele seleciona, codifica esses elementos de fala e daí, então, ele envia via essa antena transmissora para a parte interna do implante coclear, que seriam os receptores, né? Que tem um estimulador que converte os sinais e os impulsos elétricos que serão enviados aos eletrodos situados dentro da cóclea. Temos o nervo auditivo, né, que é onde ficam esses eletrodos que estimulam esse nervo e que leva, então, essas informações para o cérebro, né. Então, nessa parte azul, que tem parecendo um caramujo, é a nossa cóclea, que é onde realmente esse feixe de eletrodos é localizado e que faz todo a condução, então, desse som que foi recebido para o nosso cérebro. A parte externa, como vocês podem ver aqui embaixo, tem uma orelha que tem a parte externa com a parte que fica em cima do aparelho, junto com o fio e o conector que fica localizado no crânio e é colado com um ímã. A escolha da tecnologia adequada para aquele indivíduo, ela, como eu disse anteriormente, ela é muito pessoal, né? Essa tecnologia vai ser definida por uma equipe multidisciplinar, que é composta, na maioria das vezes, por otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos e psicólogos, né? Posteriormente, essa equipe aumenta, né? Porque pensando numa criança recém-nascida, né, ela vai necessitar de um auxílio de professores, de pedagogos e da escola também como neurologistas. Entre outros, claro, dependendo da necessidade individual de cada pessoa implantada ou usuária deste aparelho auditivo. Lembrando, o implante coclear, ele devolve ao indivíduo totalmente surdo a habilidade de ouvir. Ele passa a ouvir muito próximo a um ouvinte, né? Isso demanda tempo, varia de acordo com a quantidade de programações e mapeamentos que vão sendo feitos ao longo de alguns anos para que ele consiga ter realmente um ganho auditivo de uma orelha ouvinte normal. Mas claro, né, que é sempre um aparelho que é artificial. Então, ele se sabe que esse processo é de longo prazo e muito eficaz, né? As crianças de 0 a 2 anos são priorizadas para a cirurgia do implante coclear hoje no Brasil, pois a gente sabe e é comprovado, né, que possuem melhor aproveitamento dentro das habilidades de desenvolvimento, porque a plasticidade neuronal de 0 a 2 anos é muito superior a qualquer outro indivíduo em idade diferente disso, né? A gente se aproveita da capacidade de plasticidade neuronal para beneficiá-los precocemente. Os detalhes importantes, então, em relação ao implante coclear. É uma tecnologia muito alta, né, e tem um custo muito alto também. Aproximadamente, hoje no Brasil, se você for fazer, né, a compra ou optar pelo procedimento particular, ele é aproximadamente R$180 mil, né? A gente sabe que no SUS é um pouco mais barato, mas é aproximadamente uns 160 mil, não é tão diferente assim, né? Mas claro, é um custo muito alto, tanto essa parte toda, né? O conjunto, tanto a externa quanto a interna. A parte externa do aparelho, que é muito comum estragar ou se tem a necessidade de fazer adquirir novos aparelhos, né, dependendo do modelo do implante, eles podem variar de 40 até 50 mil reais cada um.
Os aparelhos auditivos também, né, não são baratos, eles têm um custo de aproximadamente R$7.000 até R$30.000, dependendo do modelo, né, e claro, da necessidade de ganho que aquele aparelho de amplificação vai ter, né. Isso é sempre adaptado ao indivíduo, né, independente se é criança, adolescente, adulto ou idoso. Após a escolha da tecnologia, então, se inicia um processo longo, né, de reabilitação, né, e esse processo conta com essa equipe multidisciplinar. Existem fonoaudiólogas que fazem o trabalho de mapeamentos, né, esses mapeamentos são feitos num período determinado pelos profissionais, para que essa criança ou esse adulto que está fazendo uso novamente da audição não tenha choque neuronal. Então, esses mapeamentos vão sendo avaliados, né, inicialmente com prazo curto, e aí eles vão sendo realizados, então, com espaços maiores ao longo da vida auditiva desse indivíduo, né. Também se conta com fonoterapias, né, que vão fazer esse trabalho de fonoaudiologia muito importante nos indivíduos deficientes auditivos usuários dessa tecnologia, né, e também passam por outras etapas, como a estimulação auditiva, que se sabe que é muito importante, e depois de períodos escolares, os professores, os pedagogos, psicólogos, neurologistas e escola também têm um papel muito importante nessa reabilitação auditiva. A gente sabe que necessita de diversas habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. Essas habilidades são chamadas de funções executivas, né? Essas funções executivas, elas estão presentes em todos os nossos processos mentais, né? Ela está diretamente relacionada aos nossos 5 órgãos sensoriais, que são o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. Então, as funções executivas, aqui eu coloquei uma imagem de todos os itens básicos que são nomeados como funções executivas. Seriam a velocidade de processamento, né? Como eu processo uma informação, como eu aprendo, como eu formo minha memória, como eu tenho linguagem, como que eu faço as minhas construções pré-linguais para que eu possa ter uma linguagem, como que eu consigo expressar a minha linguagem, tanto em leitura quanto escrita, né? A formulação de conceitos, de raciocínio, aspectos metalinguísticos e pragmáticos, como que eu faço uma visoconstrução, as minhas habilidades motoras, habilidades matemáticas, habilidades orais, né, que é a expressão e como eu compreendo o que eu estou escutando, e atenção e percepção. Basicamente, essas são todas as funções que são basicamente importantíssimas que nossos órgãos sensoriais estejam aptos a perceber para que a gente consiga, né, construir respostas mais adaptativas dentro do nosso meio e viver, ter respostas com maior qualidade, né. Funções executivas na deficiência auditiva é um detalhe muito importante e que a gente trabalha, né, muito atentamente em relação às nossas funções executivas, né? A gente sabe que o funcionamento executivo deficiente é uma das características de vários distúrbios, podem ser ligados a TDAH, problemas de comportamento, dificuldades de aprendizagem, autismo, depressão, entre outras diversas, né? É importantíssimo, né, que quando a gente perceba que temos um funcionamento executivo deficiente, a gente, né, vá se preocupar em como poder melhorar as habilidades que a criança ou o indivíduo já tem, né. Então, assim, pensando no deficiente auditivo, que tem essa entrada artificial, seja ela por aparelho auditivo, seja ela por implante, né, por mais semelhante que eles sejam, eles não são iguais a um ouvido normal, perfeito, não são iguais
ao ganho do ouvinte, né? Então, a gente sempre tem que precisamos levar isso com muita consideração, porque sabendo dessa informação, a gente tem maneiras e manejos mais adequados, né? Geralmente com o deficiente auditivo. Então, falando ainda, né, sobre as funções executivas, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento, pelo fato de que essas diferenças têm prognósticos ao longo do tempo com resultados significativos no nosso desenvolvimento, né? Incluindo desempenho escolar, comportamentos relativos à saúde, né, ajustamento social. Existem vários estudos em relação a isso, e a gente sabe que quando essas diferenças nessas funções acontecem, se tem graves consequências ao longo da vida em diversos fatores e parâmetros, né? Então, ao longo desses processos de amadurecimento dessas habilidades que são associadas à função executiva, o deficiente auditivo é extremamente sensível, né, às diversas experiências que eles vivem, né, vivenciam ao longo da vida, e isso pode dificultar ou reforçar muito as habilidades que essa pessoa vai ter ao longo da vida de responder a essa deficiência auditiva. Pensando no deficiente auditivo, que é oralizado, né, e a inclusão na sociedade, a gente tem que ter muito cuidado, porque atualmente existe muito pouco conhecimento que existe o deficiente auditivo oralizado, né. O usuário de Libras hoje na nossa sociedade está em maior visibilidade. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande na inclusão na sociedade desse deficiente auditivo que faz uso do aparelho auditivo, que é oralizado, ou seja, ele fala, ele é fluente, e que não usa a Libras como linguagem primária, né? Então, para que aconteça essa boa inclusão do deficiente auditivo oralizado na sociedade, é preciso reconhecer, né, essas necessidades desse indivíduo e desenvolver métodos de comunicação de acordo com aquele grau de entendimento que vai ser sempre individual, né. O método, né, indicado hoje, considerado mais eficaz para se trabalhar com estes indivíduos, é o auditivo verbal visual, né. Ou seja, a gente sabe que o deficiente auditivo tem um aproveitamento muito melhor das questões visuais, né? O viso espacial do deficiente auditivo é muito mais aguçado. Então, se a gente aproveitar esse auditivo, o verbal, o visual, a gente vai ter um ganho muito melhor, né? Então, em diferentes contextos, não só num ambiente de aprendizagem, mas em qualquer ambiente que esse deficiente auditivo estiver inserido, vai ser muito melhor aproveitado todas as questões cognitivas e os recursos dessa pessoa, né, fazendo sempre associação a imagens, né, porque geralmente o lado visual é muito mais aguçado. Importante cuidar. O deficiente auditivo surdo, ele não deve ser visto somente como aquele que convive na comunidade surda, né. Temos a comunidade surda, usuário de Libras, hoje no Brasil muito conhecida, e infelizmente o deficiente auditivo usuário, né, do implante coclear, ele é um pouco negligenciado. Então, a gente acrescenta que já está em andamento um projeto de lei, também visando adequar a visão sobre o surdo usuário de tecnologia que ouve, que fala, que tem a compreensão, né, que está em vias de atingir as metas diante de reabilitação individual. Então, por isso a gente precisa falar e cuidar muito sobre o preconceito e bullying. A gente sabe que, infelizmente, hoje existem muitos casos de bullying, inclusive dessas comunidades que são usuárias de Libras em relação aos indivíduos usuários de tecnologias, né? Já aconteceu casos e casos de quebrarem implante coclear, de algumas pessoas, né, que fazem o uso do aparelho auditivo
como recurso e que circulam dentro da comunidade surda. E isso é um pequeno exemplo do que a gente sabe que acontece. Então, a gente tem, assim, batido numa tecla muito importante, que é cuidar desse preconceito, que hoje, infelizmente, acontece muito dentro da comunidade surda usuária de Libras. Né? E fazendo uma analogia, né, a gente não vê um deficiente visual que usa óculos quebrar o óculos o que é cego, quebrar o óculos do deficiente visual que usa óculos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa cuidar, conversar e discutir muito, né? As dicas de convivência com os deficientes auditivos que fazem uso de tecnologias, né? Então, assim, se você faz parte de algum contexto que você convive com deficiente auditivo, que faz uso de aparelho, de implante coclear, a gente deve tomar bastante cuidado, né, que essas pessoas sempre sentem, se estão incluídas no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, em primeiras filas, né, igual o deficiente visual, que normalmente se coloca nas primeiras filas, quando em sala de aula, o deficiente auditivo também deve ser priorizado nesses contextos, né? Eles devem ser sempre priorizados para se colocar no meio da sala de aula, pois como eles têm uma capacidade visoespacial muito aguçada, eles têm a tendência a perceber o visoespacial com maior facilidade, né? Então, se eu for colocado numa janela do trabalho, da escola, eu vou ter uma tendência a olhar para o lado e não prestar atenção naquilo que deve ser fundamental e que é o importante dentro daquele contexto, né? É importante a gente salientar, né, que para esses ambientes ruidosos, né, seja escola, seja trabalho ou algum outro ambiente que tenha muito ruído, existe hoje um instrumento que é extremamente importante, que é o uso do FM. O FM é um instrumento, um recurso que é utilizado pelo deficiente auditivo dentro dos contextos fechados, que faz com que as atividades, tanto de sala de aula como nesses ambientes, tenha um ganho de capacidade auditiva de 30%. Né? Então, isso é significativo e é oferecido pelo SUS gratuitamente para crianças que estão em idade escolar a partir dos 5 anos, né, que é aquele ensino, a partir do ensino fundamental ali, e qualquer pessoa que tiver a necessidade, o SUS deveria, né, oferecer esse sistema. É importantíssimo, né, que esse sistema aconteça e seja aproveitado, porque isso tem um ganho bem significativo. Se caso se estiver, então, sem esse recurso do sistema FM, é importante que a pessoa que está, o interlocutor, sente sempre ao lado daquela pessoa, voltado para o aparelho auditivo, né? Isso é comprovado que aquela criança vai entender melhor. E muito comum também dentro da comunidade usuária, né, de tecnologia, deficiente auditiva, é comum que eles façam a leitura labial, então se colocar sempre próximo, né, sempre que houver a possibilidade de sentar perto e conseguir, né, fazer com que a fala do interlocutor seja com menor velocidade, né, de forma mais lenta, porque a velocidade de processamento dessa informação, ou seja, dessas funções executivas, elas são um pouco mais lentificadas, então é necessário que muitas vezes se repitam enunciados, né, orais, né, e se sabe que eles compreendem melhor, né, devido a essa lentificação desse processamento da informação. Outras informações importantes. Cada criança deficiente auditiva em idade escolar tem direito, por lei, a fazer uso do sistema FM para utilizar tanto em sala de aula e é fornecido gratuitamente pelo SUS.
eles se beneficiam muito com recursos visuais. Por exemplo, o método Teach, que é usado para crianças com dificuldades de linguagem, e se alguém aí tem alguma convivência com pessoas do transtorno espectro autista, se sabe que esse método, que é muito usado para os espectros de autismo, demonstra um grande auxílio de aprendizagem, né, ao serem utilizados pelos deficientes auditivos. A gente sabe também que o Kumon é muito rico em termos de aprendizado e ganho para o deficiente auditivo, né? Os fonoaudiólogos sempre reforçam que falar com clareza, com menor velocidade de fala, sejam um dos melhores recursos, né? Segundo eles, é muito favorável para a compreensão. Outros recursos. Existem diversos grupos de implantados para troca de informações que valem muito a pena serem visitados. O Hospital de Clínicas, né, em diferentes lugares do nosso país, também oferece periodicamente alguns cursos e treinamentos para profissionais, para famílias que estão interessadas nesse tema. E a Cochlear, que é importadora do implante coclear no Brasil, também oferece gratuitamente em PDF uma apostila com orientações que podem ser impressas e que auxiliariam muito os professores nas rotinas com os deficientes auditivos, mas não é só isso. Ali, assim, se vocês clicarem na página do implante coclear, eles dão orientações, ensinam. Então, assim, se for a necessidade de conhecer, de aprender, a Cochlear, que eu deixei o link aqui embaixo, oferece muito recurso para que a gente consiga, então, ter uma convivência com deficiente auditivo usuário de tecnologia com maior ganho, com maior proveito e com maior qualidade. E para finalizar a minha apresentação, eu trouxe um desenho, então, que é de um jacaré com duas tartarugas e tem uma conversa em relação a essa tartaruga e a essas tartarugas e a esse jacaré. Que o jacaré tá de pé e as tartarugas chegam com um bastão e elas fazem a seguinte conversa, né? A gente te trouxe sorvete. E a outra tartaruguinha responde, e um bastão de selfie. Aí, então, o jacaré responde, perfeito. O que a gente quer dizer com isso? Que todos os três conseguem comer 3 casquinhas de sorvete no final, porque o jacaré, como tem os bracinhos curtos, não teria condição de pegar o sorvete e comer o sorvete com a mãozinha, por não ter, né, essa disponibilidade física, né? E as tartaruguinhas, então, conseguiram perceber essa limitação do jacaré e conseguiram pensar numa estratégia para que eles conseguissem, os três, sentar e comer o seu sorvete, aproveitando da companhia. E, para finalizar... Opa! Isso. A gente agradece, né, em nome da APASOD, em nome da ANASO, e agradece muito ao espaço, ao Ministério Público do Trabalho, né, pelo momento de fala e por nosso reconhecimento como seres que estamos em processo de aprendizagem e de inserção na sociedade e queremos um espaço para isso. Eu gostaria de agradecer, então, a esse espaço. Nós é que agradecemos, senhora Daiane, pela sua fala, que foi muito elucidativa, né? Você trouxe informações muito ricas sobre o universo dos deficientes auditivos usuários de tecnologia. Queria pontuar que a Daiane foi visitada pela ANASO, mas também pela APASOD,
que é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências. A Passódia é parceira antiga aqui do MPT no Reconecta, esteve conosco nas 2 edições presenciais e muito engrandecendo o evento, viu? Muito obrigada e parabéns mais uma vez pela sua fala. Tá?